E no momento antes de expirar, quando estava pregado em uma cruz, Jesus ensina a virtude do perdão. Porque a última frase que Jesus proferiu a Deus Pai foi: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E ali se encontrava uma multidão enfurecida, induzida, principalmente pelos poderosos judeus que ali se encontravam, e é cumprido aquilo que Jesus veio fazer aqui. Jesus é crucificado. Retiraram a vida do Cristo, mas 3 dias depois, Jesus havia ressuscitado. E para muitos amigos nossos que desconhecem os ensinamentos da doutrina espírita, que nos julgam, muitos dizem que a doutrina espírita nos ensina o caminho do sofrimento, mas quem mais sofreu que Jesus no campo terreno? E a doutrina espírita, ela não ensina o caminho do sofrimento, ela ensina a nós aprendermos a sofrermos com principalmente muita resignação, muita compreensão e muita paciência. Muitos exemplificam que Jesus, que ensinava o amor, a sabedoria, foi crucificado em cima de uma cruz. Outros dizem que seus apóstolos, que continuaram a espalhar os seus ensinamentos, cada um teve uma morte sofrida, uma morte trágica. Mas nós podemos também lembrarmos que onde estão, como foi o final de cada um daqueles que julgaram Jesus e que o condenaram à cruz. Nós temos Anás e Caifás, nós temos Herodes, Pôncio Pilatos, Tibério César, que era o imperador de quando Jesus foi crucificado. A história diz que o grande imperador Tibério César, a sua morte, passagem ao plano espiritual, foi através de um assassinato. Pôncio Pilatos, através das pressões que tinha por dentro, não aguentou e suicidou-se. Herodes, o rei da Judéia, que condenou Jesus, segundo a história, teve infecções renais e os vermes o corroeram por dentro. E Anás e Caifás? Caifás, que naquele instante estava do lado da escuridão, quando Jesus foi crucificado na cruz, Caifás continua a perseguir os cristãos, porque Caifás era considerado um príncipe judeu. E ele continua a perseguir aqueles que seguiam Cristo. E para Caifás foi extremamente violento quando ele ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado ao 3º dia. Ele não queria acreditar. Ele não aceitava que aquele Cristo que havia sido crucificado, ele retorna ao campo terreno. Mas Jesus retornou.
A ideologia de Jesus não foi crucificada, porque ela se encontra conosco até os momentos atuais. E quando descobriram que aqueles dois homens, Caifás e Anás, o seu sogro, eram homens dissimulados, que espalhavam a falsidade, que espalhavam a violência, que levava isso distorcido às pessoas humildes, o próprio Império Romano julgou e condenou Anás e Caifás. E os dois foram condenados a seguirem para Roma. No caminho, Caifás, ele sofreu tanto que ele não aguentou. Ele faleceu antes de chegar. Foi apedrejado por bandidos também, foi açoitado, passou momentos de dificuldades e teve uma morte também violenta. Anás continuou, foi para Roma, foi julgado e teve uma morte não muito leve. Foi condenado a ser amarrado ao sol quente, onde passaram óleo, e ali ele faleceu diante aquela situação difícil. O que adiantou a vaidade, o orgulho, o egoísmo desses homens que julgaram e condenaram o Cristo Jesus? Sabemos que hoje esses espíritos que passaram por essa situação difícil, porque segundo os ensinamentos de Kardec, do Livro dos Espíritos, todo espírito, ele não passa pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, sim. E com certeza, nós relatamos aqui essa história, mas o que nós emitimos para esses irmãos, que possivelmente já reencarnaram várias vezes, e possivelmente repararam esses erros, é vibrações de amor e vibrações de paz. Temos também hoje, considerado o sábado da Aleluia, onde muitos, a gente olha na internet, brincam e julgam um dos discípulos de Jesus, que foi Judas. Judas foi extremamente enganado por Caifás. Caifás, naquele instante, narra Humberto de Campos, o diálogo de Caifás com Judas, e Caifás o ilude Judas. Fala para Judas que se entregasse Jesus, mas que Jesus era realmente o príncipe, e que depois de entregue, Jesus tomaria conta de tudo, tomaria conta do trono, seria rei e destituiria todos. E o pobre Judas, enganado mais uma vez pela falsidade, atendendo os seus orgulhos, as suas vaidades, os seus egoísmos, entrega Jesus, mas pensando que Jesus tomaria conta depois. Quando Judas cai em si, Judas também não aguenta a pressão, e é o momento em que Judas retira a própria vida. Então, todos esses exemplos são exemplos vivos para todos nós. A história linda que registra esses momentos traz tantos exemplos para todos nós que aqui nos encontramos. E nós acreditamos ainda julgarmos Judas. Em outra conversa com Humberto de Campos, que é o maior repórter espiritual, através das poderosas mãos
da maior antena parapsíquica que aqui já teve no campo terreno, o nosso glorioso Francisco Cândido Xavier traz a narração em que ele vê Judas um pouco triste e ele conversa com Judas e perguntou por que ele se encontrava naquela situação. E Judas diz a Humberto de Campos que é porque no século XV ele já havia reparado aquele débito antigo que teve com Jesus, porque sabemos, segundo Leon Denis, que um dos espíritos que mais sofreu aqui no campo terreno, também conta a história, é Joana d'Arc, a médium. A paixão de Joana d'Arc foi parecida com a paixão de Jesus. Joana d'Arc também foi traída pelas moedas da França e fora entregue ao rei da Inglaterra. E Judas se refere que no século XV, através da fogueira da encarnação, já havia reparado o débito que contraíra com Deus Pai, o Criador. E ele se sentia triste, porque nas ruas das grandes cidades, as pessoas o julgam e ainda julga Judas nas praças públicas. Assim, relata o nosso glorioso irmão X, Humberto de Campos, através das mãos de Francisco Cândido Xavier.